Nos últimos dias, uma movimentação estranha começou a chamar a atenção dos fãs do Flow. Primeiro, o Vênus anunciou o fim. E logo depois veio a bomba, né? O Ciência Sem Fim, um dos programas mais queridos do país, entrou em pausa por tempo indeterminado. E aí, é claro, né? Começou uma enxurrada de perguntas, teorias e suspeitas. Será que rolou alguma treta nos bastidores? Será que o Serjão foi afastado? Ou tem algo muito maior acontecendo dentro dos estúdios Flow? O Igor diz que tá tudo bem. O Serjão diz que não teve briga. Só que no meio desse tá tudo certo, um dos maiores projetos científicos da internet simplesmente parou. E o Sacani ficou no ar, sem estúdio, sem programa e com uma legião inteira de fãs se perguntando: e agora? O que realmente levou ao fim do Ciência Sem Fim? Por que essa decisão veio tão de repente e qual é o próximo passo de um dos divulgadores científicos mais queridos do país? Se o Ciência era sem fim, como que ele chegou ao fim? A gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milo, segura aí e depois a vinheta eu te conto. Algumas semanas atrás, no dia 31 de outubro, o Ciência Sem Fim pegou todo mundo de surpresa e não foi com algum fenômeno astronômico maluco, não. A surpresa veio justamente porque o programa, que parecia seguir firme, anunciou que chegaria ao fim, ou pelo menos que entraria numa pausa. O Serjão explicou que esteve à frente do podcast desde outubro de 2021 e nesses 4 anos no comando, levou o Ciência Sem Fim a ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores antes de encerrar essa fase. Para quem não sabe, ou talvez tenha esquecido, o Sacani ele entrou de vez na era digital lá em 2015, quando ele criou um blog chamado Space Today. Ele começou a ganhar cada vez mais espaço, mostrando domínio em um assunto que pouca gente conseguia explicar tão bem. Isso acabou levando o Sacani ao Flow Podcast, onde a sua participação rendeu ainda mais visibilidade. No fim das contas, a galera gostou tanto que resolveu contratá-lo, e foi assim que nasceu o Ciência Sem Fim. E dá pra dizer que ele realmente colocava a alma no projeto. O Serjão acabou conquistando o carinho e o reconhecimento de todo mundo, sem contar, claro, né, os memes que ele espalhou pelo caminho. Separou! 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 Tá dando pra ver aqui, ó! Separou! Separou, lindo! Lindo! Linda! Deu pra ver a separação! Uhul! Mas o que fez um dos podcasts mais queridos do país chegar ao fim? Demitido? A primeira coisa que muita gente pensou foi que tinha rolado alguma treta entre o Serjão e o Igor, ou talvez com alguém da equipe do Flow. Mas, de acordo com todo mundo envolvido, não houve briga alguma. Então, muito provavelmente não vão me contratar de novo, mas fica aí. E eu não saio brigado com ninguém, com treta com ninguém, não tem nada disso, tá? Quem inventar isso aí, não invente nada disso, porque não tem absolutamente nada, galera. Nada mesmo, tá? Gosto demais do Igor e o dia que me chamar pra ir lá no Flow, eu vou, de boa. É muito legal trocar uma ideia, atingir a galera toda. Fizemos programas sensacionais aí lá no Flow esse ano mesmo, então tamo tranquilão. Então, cara, ninguém arrumou briga com ninguém. É só o cara não podia vir. E aí não dava pra manter, Sim, né? sim. Como eu vou... Querendo ou não, é uma empresa. Não, e assim, o cara não queria pagar as paradas. Pô, tinha umas paradas acontecendo ali, né? Sim, sim. Nunca foi um projeto, inclusive, sempre foi um bom projeto. Inclusive, financeiramente falando, sempre foi um bom projeto, né? Mas o ano do Sérgio foi complexo. E aí, no momento que a gente se compromete com pessoas, marcas e tudo mais, a gente tem umas entregas que precisam ser feitas que simplesmente não tava dando pra ser feito. O Igor publicou um vídeo comentando sobre o fim tanto do Vênus quanto do Ciência Sem Fim. Nele, ele relembra como tudo começou, quando eles estavam trazendo a galera para montar os podcasts e compara aquelas ideias iniciais com o que o projeto se tornou hoje. Quando a gente começou a fomentar o mercado, a criar um mercado de videocast, de podcast, a gente tinha uma visão porque era como as plataformas funcionavam naquela época. Eu tô falando de 2020, né? 2020. Beleza. Como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tinha um entendimento que se a gente fosse criar um conteúdo de qualquer outra coisa que fosse um pouco diferente, ou que fosse inclusive, por exemplo, games. Vamos criar um conteúdo sobre games. Esse conteúdo, para que desse certo, ele precisaria estar no canal separado. É por isso que a gente tem um canal de corte separado, inclusive. E sempre foi assim, né? Todo mundo faz assim até hoje, mas eu não sei mais se esse é o melhor método. Legal. E aí a gente foi criando outros programas. Correto. Aí a gente criou... um monte. Aí a gente chegou num ponto que aí a gente pula um pouquinho no tempo e a gente cai em 2025. Então a gente tá falando que de 2021, pra valer, 2021 até 2025, a gente operou dessa forma durante todo esse tempo, né? Durante esses anos aí. Cara, e eu entendemos que não é mais assim que funciona da melhor maneira. Muita gente começou até a dizer que o Flow estava falindo e tudo mais, mas o Igor esclareceu que não era nada disso. Segundo ele, eles estão apenas ajustando a estratégia, simples assim, né? Principalmente no que diz a respeito aí ao Vênus Podcast. Até porque a resposta é simples, né? Não tá rendendo audiência, não tá rendendo money no bolso, vapo.
Isso aí acontece com programa de TV, sempre vai acontecer. Eu percebo muito que o Mas público... não importa o que tu percebe, porque tu me fez uma pergunta e ainda não acabei de responder. Pô. Ah, então foda-se, fala aí. Corte rápido. É Tramontina. Explica, por que nós estávamos com medo de perder o nosso trabalho? Por que estávamos a falir? Aí se liga. Então a gente fez esse movimento com o Flow News, né? O Flow Games e o Flow Sport Clube, eles continuam funcionando da forma que estava antes, porque no caso deles faz sentido, né, dentro da estratégia que a gente traçou. E a gente tava... E o Vênus... Já que a gente tá falando de tudo, o Vênus, ele foi um dos programas que a gente até relançou ele algumas vezes durante o tempo aí, né? Nesse caso, era um programa, é um programa que a gente sentia que não tava rolando, não tava funcionando, trocar o pneu com o carro andando, né? Então a gente relançou o Vênus acho que 2 vezes. E criamos conteúdo dentro do Vênus lá também pra entender, pra ver como é que funcionava, mas sem a estratégia, sem o tempo de cérebro necessário, eu diria. O Igor também contou que não queria ver o programa chegar ao fim, mas reconheceu que o fato, né, de o Serjão não conseguir participar em algumas ocasiões pesou bastante na decisão de encerrar o projeto. E, bom, o Ciência era pra também... A ideia não era acabar o Ciência, a gente queria que o Ciência continuasse, né? Mas, cara, o Serjão, ele começou a não poder vir, pô. Né? Então, o cara que é fã do Ciência, isso não quer dizer que vai acabar a ciência aqui na parada, né? Não sei se vocês se ligaram, mas a gente chamou aí nas últimas semanas aí, essa semana que não tem, mas na anterior teve, na outra também teve, pessoas pra falar de ciência, porque a gente até gostaria de trazer o projeto pra dentro do Flow, né? E, por que não é o Serjão? Cara, porque cara, o Serjão, ele não tava podendo vir nas paradas, basicamente por isso que parou de funcionar lá. Mas não é bem isso, não. Cara, você que é fã do Ciência Sem Fim, entra lá no canal do Ciência Sem Fim e olha os últimos meses, acho que é julho. Né? Teve um mês aí que eu acho que não teve nenhum programa no estúdio. Né? E a gente tentou colocar outras coisas, né? Outros conteúdos ali, pra coisa andar e não rolava. Porque eu entendo que a galera que se inscreveu no Ciência Sem Fim lá, em boa medida, tava ali pra ouvir o Sérgio. Tá ali pra ouvir Ciência, mas em boa medida tá ali pra ouvir o Sergião. O Batista foi até mais direto ao ponto e acabou resumindo tudo que o Igor já tinha explicado. Então... É isso? Eu acho que você enrolou pra caralho. Era só falar, família, se o funcionário não vem trabalhar, é como se você tivesse uma empresa. Se você tem empresa e o funcionário não vem trabalhar, o funcionário não vai trazer lucro na empresa, então tem que ser demitido, e é isso. Valeu. No último programa em que o Sacani apareceu no Ciência Sem Fim, alguém perguntou diretamente sobre essa situação. Ele admitiu que, de fato, este ano tinha sido bem puxado, muita palestra, viagem, compromissos, mas garantiu que sempre fazia a sua parte e encontrava alguma solução quando não conseguia estar presente. Só que, ao que tudo indica, pro Flow acabou não sendo o suficiente. O Serjão contou que chegou a sugerir uma alternativa para resolver esses dias de ausência, mas a ideia não foi aceita. E segundo ele, né, quem estava tomando as decisões nessa época nem era o Igor. Isso vai de encontro com a nossa teoria de que talvez o Flow tenha sido vendido já ou parte do Flow, tá? Porque tem gente tomando decisão lá que não é o Igor, tá bom? Isso aí, inclusive, eu ouvi de fonte interna lá, tá? Depois que eu fiz o vídeo, vieram me procurar de gente que trabalhou lá falando essa mesma coisa, tá? Então, antes de achar que eu tava viajando, né? Teve gente que achou que eu tava viajando, mas tá aí, ó. Serjão, confesso que não entendi. O Igor acaba de falar no Flow que não queria acabar o Ciência, que infelizmente você quem estava deixando de poder ir no programa. O que aconteceu? Cara, eu não vi ele falando isso não, mas não, eu tô aqui. Esse ano foi um ano complicado por causa das minhas viagens e palestras e tudo mais, né? Mas eu tava aqui, né? Quando eu tava aqui em São Paulo e tudo mais, eu tava aqui direitinho, cumprindo aqui com a minha jornada aqui, entendeu? Foi esse momento aí de palestra, de viajar e tudo mais que eu não pude. Mas eu tinha um plano, viu? Eu fiz um plano aqui pro Ciência Sem Fim enquanto eu estivesse viajando, tá? Fiz um plano, apresentei pra quem tava no comando na época, não era nem o Igor, tá? Não era nem o Igor, e não aceitaram meu plano. Então, também não posso fazer nada com a galera. O Sacani também deixou claro que não pretende abandonar a internet. Então, pelo menos a galera pode ficar tranquila, né? Ainda vai dar pra acompanhar o trabalho dele de perto. Uma coisa muito importante, né? Eu não vou abandonar a internet, não, galera. Eu tô lá no Space Today, tá? Vídeo quase todo dia, transmissões de lançamento de foguete, tá? Amanhã temos duas lives pra fazer. Amanhã, ao 12h44, já fica atento, já vai lá pro Space Today, se você não é inscrito ainda. Amanhã tem lançamento tripulado para a Estação Espacial Chinesa. Amanhã é dia da gente fazer, bater continência para o Xi Jinping, na hora que a gente decolar com os chineses, tá bom? Segundo o próprio Serjão, não ficou nenhum ressentimento. Ele comentou que não tem nada contra o Flow e que se chamarem pra participar ali de algum episódio, ele vai numa boa. Galera, ficou sabendo, né? Ontem eu fiz o programa lá, o Ciência Sem Fim entrou em pausa aí por tempo indeterminado, mas eu saí de qualquer jeito, eu não vou estar mais lá com eles e tal, não sei o que eles vão fazer, se eles vão depois voltar e tal. Não saí brigado com ninguém, gosto mais da galera lá. Já falei, encontrei com o Janzão depois, falei, o dia que me chamarem lá, eu vou lá numa boa, entendeu? O Igor seguiu nessa mesma linha, mas deixou no ar que existem sim coisas que ele não pretende comentar agora. Segundo ele, né, só vai abrir o jogo quando se aposentar, né? Quem sabe tem algum livro, né? E é óbvio que tem uma porrada de coisa que não posso falar, né? Inclusive pra proteger pessoas. Óbvio que tem uma porrada de coisa que eu não posso falar. Quando eu tiver velhinho aposentado, vocês vão ler no livro.
né? Não, amém. Tem que ser escritório, Guinho. Tem que ser. E se de preferência depois que eu morrer. Que isso? E agora, Serjão? Se você achou que o Serjão ia simplesmente seguir sozinho em novos projetos, se enganou. O passe dele claramente vale muito. E não demorou nada, né, para surgir uma nova casa. Agora o Serjão faz parte do Redcast, o podcast aí, um dos podcasts que mais cresce do país. Ainda mais depois desse negócio de 100 conta não sei o que, né? Tá dando certo. Não é porque eu fiquei sem podcast, e aí? E aí? E aí, estou assumindo aqui com o Júnior, né, Júnior? Não é? Vamos ficar aqui no Redcast aqui, ó. Já tô aqui um tempo com o Júnior fazendo aqui, né? Então nós vamos estar aqui, ó, fazendo aí mais programas aí legais aí. E esse tá sendo o primeiro, né? Esse tá sendo o primeiro, amanhã a gente grava o 30 contra 1. Amanhã tem o 30 contra 1. Amanhã eu gravo 30 contra 1, 30 negacionistas. Isso. É isso. ótimo. Vai ser bom. engraçado. Vai ser Tem que gravar Caio Fato, sensacional. fazer um 30 contra 1 aí, Caio Fato aí, ó. E como tudo aconteceu muito rápido, começaram a dizer por aí que o Serjão tinha trocado o Flow ou até mesmo abandonado o projeto. E ele fez questão de esclarecer essa história. Eu gosto do Serjão abandonou o Flow. Isso eu tô falando pra canais de treta também que estão comentando, pro pessoal dos comentários que gosta de falar a respeito E até nos disso. outros podcasts que eu Já ia. testado de não sei o quê. O Esquece. Vilela, por exemplo, aquele que sempre marca comigo, Vilela, eu vou lá no Vilela direto, entendeu? Eu sempre falo pra ele, não, Vilela, cara, só não marca no dia do Ciência Enfim. Mesmo que não seja eu que esteja lá, é a sacanagem eu estar fazendo o programa no mesmo horário. Isso aí eu nunca fiz, tá? Isso aí vocês podem procurar aí, vocês vão ver. Só um dia ali, porque deu uma intersecção, porque eles lá atrasaram pra caramba. Mas eu sempre falava pro Júnior, eu falava, Júnior, cara, ó, eles vão fazer programa lá, cara, vamos segurar. Aí eu vinha às vezes e gravava, né? Não era ao vivo, e aí o Júnior respeitava e soltava no dia que não tinha o Ciência Enfim. E uma das principais vezes em que apareceu no novo estúdio, já colocaram na tela o vídeo do Igor falando sobre toda a situação, justamente para poder captar a reação sincera do Serjão. Ele assistiu ali na hora e deu a própria versão dos fatos, falou sobre os episódios em que não conseguiu participar, sobre o fato de ser considerado a cara do Ciência Sem Fim e até sobre os programas que renderam ótimas visualizações, mesmo quando ele não estava presente. Falar, eu vou começar falando, cara, eu não tenho zero treta com o Igor, eu gosto dele pra caramba, entendeu? Sempre gostei dele, do Janzão, então, cara, os caras sensacionais. O Igor é um cara, vencedor, mano. Eu não tenho, jamais, cara, treta com nenhum deles. Gratidão, né? Muito pelo contrário. Cara, eu sempre falei, cara, eu agradeço demais ao Igor e ao Monark que deram chance de eu ter um podcast lá, de me inserir nesse mundo do podcast, cara. Eu passei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? Então eram 2 meses que eu sabia que eu não ia fazer nenhum programa. O Ciência na Estrada era uma semana por mês. Eu fui lá de tarde, chamei quem mandava no Flow na época, fiz uma reunião com o pessoal e falei pra eles o seguinte, falei, ó, meu calendário esse ano tá complicado, ele vai ser esse aqui. Eu tenho um plano pra isso aqui. Qual foi o primeiro plano? Colocar as meninas, entendeu? Depois de março ali, eu falei, vamos colocar as meninas uma vez por semana, vamos colocar o Álvaro Machado uma vez por semana e o Antônio depois entrou. Mas não é você e vai dar... Galera, eu sei, lá é minha cara que tá lá e tudo, a galera vai estranhar e tudo, mas vamos fazer isso pelo menos para não ficar sem programa. Ele também aproveitou para detalhar melhor a proposta que tinha feito para aqueles dias em que ele não conseguia estar ao vivo, explicando como que ele pensava em manter o programa funcionando mesmo na sua ausência. Entendeu? Uma semana por mês. Os 2 meses no Mato Grosso foram terríveis, foram lá, não dava pra eu fazer nada. Aí o que aconteceu? Comecei a ter muita palestra pra fazer e tal. Pessoal da Campus Party, não sei o que, não sei o que. Aí eu cheguei pra eles e falei assim, tudo bem, galera, não deu certo colocar uma outra cara no meu lugar, porque a galera queria me ver. Aí eu falei assim pra eles, eu vou gravar uns programas, mas isso não era pra sempre, cara. Isso era pra este período, porque agora, quando acabar as minhas viagens, eu ia voltar normal, entendeu? A galera lá tá acostumada com live ou com gravado? Com live. Ah, com live. entendi. Então, tô acostumado com live. Mas o lance, cara, eu sei que ia ter um impacto. No fim das contas, a gente já sabe que essa ideia não foi aceita. Mesmo assim, o Serjão fez questão de reforçar que nada do que aconteceu teve relação com o Igor. Para o canal não ficar sem vídeo, eu gravei 2 vídeos em Brasília, que eu pus o meu editor pra editar, gravei com a minha câmera, cheguei pro pessoal do Flow, nem era pro Igor, tá? Então não tem nada disso aí, não tem nada. Ó, tudo isso aqui que eu tô falando, galera, não tem nada a ver com o Igor, tá? Não nada a ver com ele. Cheguei pra quem tava no comando lá e falei, olha aqui, ó, tem 2 programas aqui que são muito legais, experimentos de química, cara. Entendeu? Eu gravei, eu editei, eu fiz tudo, tá aqui. É só soltar no canal, solta como estreia, solta como não sei o quê. Não queremos. Entendeu? Não queremos isso aí. Mas no fim, o próprio Serjão reconheceu que se durante esse período a galera realmente tomou prejuízo, então eles estavam no direito deles mesmo. Se isso, no final das contas, deu prejuízo e tal, eles estão certos mesmo de me tirar, ué. Porque aí eles são uma empresa, eles não são Não, mas aí é onde entra o que eu aprendi entendeu? com o Júnior, mano. Não se pode olhar Bem, cara, com esse olhar frio. Mas tem aí que olhar pro olhar mas aí lá da cada frente. empresário tem o seu olhar. Entendeu? E aí, se o olhar dele é... Eu aprendi com o Júnior que isso é meio perfeito, burro, olhar assim, Ou seja, mano. eu posso contar, se for a visão de empresário dele, que era, cara, não deu lucro, tá fora, tá show de bola, cara. Eu já fui demitido de várias empresas, entendeu? Não é a primeira e nem vai ser a última. Primeiro, vale lembrar que essas falas só deixaram ainda mais forte de novo, né? Aquela teoria que a gente trouxe aqui, né? Que a gente já comentou no canal, de que o Flow realmente tenha sido vendido. Não que o Igor tenha entregado tudo, mas ao menos uma parte do negócio parece ter mudado de mãos. Enquanto isso, o Serjão tá longe de qualquer queda, né? Ele continua firme com os vídeos do Space Today, segue presente nas redes sociais e agora ainda ganhou uma nova casa, né? O Redcast.
Redcast, que em vários episódios já vem alcançando números até maiores do que o próprio Flow. E como um seguidor comentou, nós não vamos sentir a sua falta, nós vamos com você. Isso mostra muito bem o tamanho do respeito que ele conquistou. No geral, parece estar tudo resolvido entre ele e o Flow, mas como sempre, né, é bom esperar pra ver, vai que aparecem aí novos pronunciamentos, não é? Mas e você? O que você acha dessa história toda? Será que o Ciência Sem Fim ainda pode voltar algum dia? O Flow realmente passou por uma mudança de mãos? E será que o Serjão vai alcançar ainda mais visibilidade no Redcast do que teve no antigo estúdio? Quero saber a sua opinião, conta aqui pra mim nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau!